O meu nome é António Pedro Lopes, eu trabalho como programador cultural, curador, apesar de estar num ano sabático, portanto, de não fazer nada para fazer tudo e, sobretudo, a poder observar o que se passa à minha volta e poder observar e participar de questões como esta, sobre a cultura e sobre a emergência climática, portanto, sobre questões macro, sobre causas macro que estão à nossa volta e que gritam nos nossos olhos todos os dias. Eu vou ser o moderador da conversa, não estou aqui para falar, estou aqui para ouvir. E vamos falar sobre o que sabemos em Portugal. Há duas pessoas, duas apresentações diferentes. A primeira é o Luís Jerónimo, ele é diretor do Programa Equidade da Fundação Calouste Gulbenkian e vai fazer uma apresentação sobre as artes e a cultura como catalisadores para a ação climática, partindo, creio, de um estudo que foi feito sobre o ciclo de vida de uma exposição em 2022 que se chama Europa Oxalá. Depois teremos a Vânia Rodrigues, que é investigadora do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra e que apresentará Nem Tudo é Verde, uma reflexão a partir de um estudo que se chama Parte pelo Todo, uma cooperação estratégica entre a Universidade de Coimbra e a DG Artes sobre práticas ecológicas e sustentáveis nas artes performativas em Portugal. Luís. Muito bom dia a todos. É um gosto para mim estar aqui hoje convosco e debatermos um tema tão importante como o que nos traz aqui hoje. Dizer-vos também que, na verdade, como o António referiu, eu sou diretor do Programa de Equidade. Este convite foi dirigido à minha colega Luísa Rupert, do Programa de Sustentabilidade da Fundação. Infelizmente não pôde aqui estar connosco, mas nós temos trabalhado de forma muito próxima e este é um tema muito importante para a Fundação e não podíamos deixar de tirar o melhor partido desta oportunidade e partilharmos convosco aquilo que tem sido um percurso da Fundação, na verdade não feito apenas e só por nós, Programa da Sustentabilidade e da Equidade, mas por muitos na Fundação e que muitos deles estão aqui, ou alguns deles estão aqui connosco. Vejo aqui a Susana Gomes da Silva, vejo a Diana, e em que todos os dias trabalhamos exatamente para tentarmos perceber que papel a Fundação pode ter e uma organização cultural, com as especificidades que a Fundação tem, para debatermos este tema e promovermos esta mudança. Aquilo que vos trago aqui hoje, na verdade, não é nenhuma oração de sapiência, até porque não a tenho, mas aquilo que vou tentar fazer aqui convosco é basicamente partirmos do estudo que a Fundação encomendou ao Instituto Superior Técnico sobre o impacto ambiental de uma exposição e de uma análise do ciclo de vida, demorarmos um pouco sobre esses dados, o que é que nós aprendemos, que mudanças já fizemos com base nesses resultados e depois dar-vos conta de como a Fundação está a dar conta, a abraçar esta agenda num percurso que obviamente ainda não está tudo feito, não acontece do dia para a noite, mas estamos muito comprometidos com esta agenda. E trago aqui apenas só esta definição um pouco da nossa missão, apenas para sublinhar que pela primeira vez, e a Fundação, como sabem, alguns de vós saberão, foi criada em 56, já com algum histórico de vida, mas é pela primeira vez neste ciclo de 23 e 27 que as questões da sustentabilidade e da equidade estão plasmadas naquilo que é a missão da Fundação. Todas as unidades orgânicas da Fundação têm que enquadrar estes princípios e trabalhar nesse sentido. E foi a partir deste repto que a Fundação tem feito uma série de iniciativas, mas que começou, como disse, ou uma parte importante deste percurso teve que ver com este estudo que a Fundação encomendou ao Instituto Superior Técnico sobre a análise do ciclo de vida de uma exposição, obviamente para tentarmos perceber o que poderíamos fazer no sentido de descarbonizar a nossa atividade, que atividades no dia-a-dia poderíamos rever para que esse esforço fosse conseguido e para criarmos uma base de conhecimento científico que pudesse ser partilhada com outras organizações, com outros pares, e daí a importância de estarmos aqui convosco. Dizer-vos desde já que aquilo que eu vou apresentar é uma versão muito sintética daquilo que foi o trabalho feito por esta equipa do técnico. O estudo já foi feito, já tem alguns meses,
está disponível no nosso site para consulta, e faço já um disclaimer: tudo o que sejam perguntas muito mais técnicas e muito mais científicas eu não vos vou conseguir responder, mas obviamente se esse for o interesse, teremos todo o gosto em conectar-vos com a equipa do Instituto Superior Técnico que fez esse estudo. Importa também percebermos, e este é um dado que vale sempre a pena lembrar, do que é que nós estamos a falar quando falamos do impacto ambiental no setor como o nosso, aquele que nos traz aqui hoje. Estes são dados de um relatório muito interessante da Julie's Bicycle, uma organização inglesa internacional, mas com base em Inglaterra, que trabalha muito estas questões da interseção da arte e sustentabilidade, um relatório chamado Art of Zero, e que nos chama a atenção de que anualmente o setor da arte e cultura tem um impacto de cerca de 70 milhões de toneladas e por isso bastante significativo, e para o qual importa, obviamente, reunir esforços e trabalharmos no sentido de os reduzir. Então, com base nesta urgência, digamos assim, estas foram as questões que orientaram este estudo. Obviamente a questão da descarbonização, o que é que a ciência nos pode dizer, mas principalmente que áreas, quando falamos de uma exposição em particular, têm mais impacto, e o que é que podem ser atividades que, com base nesse impacto, nós podemos fazer para mitigar e reduzir as emissões. Isso foi feito através de uma ferramenta de gestão ambiental, a análise do ciclo de vida de uma exposição, que tem em conta, na verdade, faz uma análise 360, desde a extração das matérias-primas, a forma como isso é feito, que matérias-primas são utilizadas, mas também todos os consumos que estão envolvidos na realização de uma exposição, e depois, obviamente, tudo o que são resíduos e poluição que é feita, como a exposição provoca. Este é um pouco referencial para o modelo de avaliação das emissões associadas a exposições. Como podem ver, analisa todas as etapas, como eu disse, desde a organização, a montagem, a própria exposição e a desmontagem, e toda uma análise daquilo que são, lá está, toda a energia utilizada nestes diferentes ciclos deste processo, todo, obviamente, o impacto que a própria produção das obras tem. Uma área que veremos daqui no próximo slide, que é bastante importante, todas as viagens que estão associadas a esta exposição, e depois o período da desmontagem. Estes são os dados finais. Esta foi uma exposição que decorreu cerca de 4 meses, tinha alguma itinerância, porque esteve também em Bruxelas e em Paris, cerca de 46 mil visitantes, e o que nos deu um total de cerca de 77 toneladas de CO2 que foram emitidos, por conta da exposição, que dava cerca de 1,6 kg de CO2 por cada participante visitante. As áreas, como eu disse, que tiveram muito impacto, têm que ver com as questões das deslocações, cerca de 60% têm que ver com deslocações, e quando falamos de deslocações principalmente de participantes, de visitantes, e também de algumas dos movimentos que têm que ver com, quer de transporte das obras de arte e de alguns curadores envolvidos. É muito interessante ver que 1/4 destes visitantes fizeram-no de carro, mas essas deslocaram-se à fundação de carro, mas essas deslocações foram responsáveis por 50% do que está ali, ou seja, cerca de metade destes 60% dizem respeito a deslocações feitas a partir de carro para esta exposição. E lembremos que a Fundação está num sítio de relativo fácil acesso em termos de transportes públicos, e que mesmo assim o meio do carro foi um meio bastante utilizado para a sua visita. Outro dado bastante importante, obviamente, tem que ver com a questão do consumo de energia. Mais de 1/3 das emissões tinham que ver com a energia, não tanto principalmente que ver com a fonte dessa energia, a forma como essa energia
é produzida. E como vemos, obviamente que não é descurável, todo o contributo é importante, mas há uma parte, ou seja, as fatias principais têm que ver exatamente com as questões das deslocações e com as questões do consumo de energia. Aqui é interessante porque, obviamente que isto aplica-se a um contexto muito particular, de uma exposição muito particular, mas o benchmark que nós fizemos mostra-nos que estes consumos e este tipo de emissões estão relativamente alinhadas com aquilo que é o padrão numa avaliação do impacto de uma exposição e, por isso, todos os que foram os ensinamentos que tiramos aqui com este estudo podem ser aplicados noutros contextos e, de resto, é isso que nós estamos a tentar fazer na Fundação e, na verdade, pensarmos como é que conseguimos promover melhores práticas para mitigarmos estas emissões e descarbonizarmos a nossa atividade. Uma primeira medida que tomamos, ou duas primeiras medidas que tomamos, têm que ver com medidas de eficiência energética e com a adoção das chamadas tarifas verdes, com a energia que é fornecida à Fundação proveniente de fontes renováveis. Estamos, neste momento, e creio que acho que não vou cometer aqui nenhuma inconfidência, a Fundação está a planear a colocação de painéis solares nas suas instalações. Tem sido um processo moroso, até porque tem que ver com um património classificado, por isso há regras muito específicas às quais a Fundação tem de responder, mas felizmente também a tecnologia tem melhorado bastante e isso será uma medida que a Fundação implantará muito em breve e isso também terá obviamente um impacto muito positivo naquilo que é as emissões da Fundação. Outras áreas que julgamos importantes e que muitas vezes e que tem sido uma boa medida para nós, com os nossos colegas na Fundação, falarmos destes temas, tem que ver com a questão da alimentação. A Fundação diariamente faz uma análise da pegada carbónica no seu refeitório e tem permitido alinhar, porventura, escolhas mais conscientes de quando nós estamos a almoçar com base exatamente na pegada carbónica e também é interessante, às vezes, estes efeitos inesperados. O nosso concessionário tem, obviamente, percebendo esta dinâmica, tem vindo a adotar este sistema de análise da pegada de carbono da alimentação e começa agora a implantá-lo noutros contextos fora da Fundação. É um grande fornecedor nesta área. Temos também, obviamente, adotado algumas daquilo que são as diretrizes internacionais da Global Reporting Initiative e reportado de uma base. É interessante porque, como sabem, muito o setor privado neste momento está obrigado a fazer este tipo de relatórios. Não é o caso de organizações do terceiro setor, como é o caso da Fundação, e a Fundação, numa base voluntária, começou a fazer esse relatório. Mas queria agora dar conta de, para além destas questões, como é que nós estamos a abraçar este desafio, porventura, de uma forma mais abrangente. Como disse há pouco, os princípios da sustentabilidade e da equidade regem hoje toda, ou devem reger hoje toda a atividade da Fundação e não apenas a área distributiva, como nós lhe chamamos, de apoio a outras organizações, que é, na verdade, de onde eu venho, e há cada vez mais uma proximidade e uma colaboração entre as diferentes unidades orgânicas da Fundação, nomeadamente a atividade distributiva e a todas as unidades que têm que ver com a gestão do Centro Cultural, da Fundação enquanto um centro cultural. Trago aqui uma imagem do recém-inaugurado Centro de Arte Moderna e obviamente que há toda uma novidade que tem que ver com o edifício, mas mais importante do que isso, diria eu, é toda a transformação que tem vindo a ser feita e que com este edifício ganha uma outra centralidade, tem que ver como é que nós podemos assumir este princípio da sustentabilidade, não apenas numa ótica de descarbonização da nossa atividade, mas como princípio estratégico e curatorial, e muito do trabalho que o Centro de Arte Moderna virá a fazer hoje e no futuro tem que ver com isso. Temos aqui connosco a Susana Gomes da Silva, do Centro de Arte Moderna, com certeza vos pode dar muito mais pormenores do que eu sobre esse trabalho, mas dizer-vos que este é um compromisso muito sério da Fundação. Mas, para além disso, e como vos digo, a Fundação é esta organização
que tem tanta capacidade, obviamente, de gerir um centro cultural com as capacidades que tem, mas que tem este outro lado de apoio a outras organizações e de financiamento e de outro apoio a outras organizações que trabalham nestas áreas. E esta é uma área que tem ganho uma maior centralidade no nosso trabalho e neste momento estamos muito interessados em exatamente promover projetos e apoiar organizações que trabalham esta interseção entre arte e sustentabilidade, para percebermos que papel as organizações culturais podem ter exatamente na promoção desta mudança que é tão urgente. Este não é um trabalho necessariamente novo, na verdade a Fundação tem vindo a trabalhar muito estas áreas nos últimos anos, tanto ao nível da promoção do papel cívico das artes, como também ao nível da participação climática. E de resto, estas imagens que eu vos trouxe, esta anterior é de um projeto Partis, chamado Por um Galho. O Partis é um concurso que a Fundação abre regularmente para apoio a projetos de arte participativa e de fomento de coesão territorial e de trabalho com diferentes comunidades ao longo do território. E este foi um projeto particularmente feliz, acontecido no Parque Natural Litoral Norte, ali entre a zona de Porto, Esposende. Esta é uma imagem do rio Neiva, e onde jovens e pessoas mais velhas trabalharam com uma equipa orientada pela uma artista Gabriela Gomes, que usou, na verdade, todas estas instalações foram feitas a partir de canas de espécies invasoras e outros materiais de espécies invasoras, por isso foi todo ali não só um trabalho de recuperação e darmos outra vida a material que à partida podemos pensar como lá está invasor, como desperdício, mas também esse trabalho como um ponto de partida de reaproximação daquela comunidade a este rio e ao Rio Neiva e a toda uma proximidade e outra vivência daquela comunidade que não estava tão ligada à natureza como poderia estar, e aqui a arte teve esse papel catalisador de aproximação, não só entre esta comunidade e o seu território, mas também diferentes gerações a morar no mesmo lugar. Esta imagem, na verdade, é também uma consequência do outro projeto, ou na verdade é o mesmo projeto, e aqui não o resultado, como vimos há pouco, mas o processo de criação destas obras. Como vos dizia, esta é uma área onde nós temos vindo a trabalhar bastante. O Partis tem sido uma boa fonte de projetos nesta área, mas mais recentemente, ainda na sexta-feira, estivemos a dar conta um pouco desse percurso, a parceria que temos com o Teatro Nacional Dona Maria II, a iniciativa Atos, e tenho aqui o Rui, está aqui a Sofia, está aqui a Ana Ascensão, muita gente que trabalhou connosco nestes últimos meses. O Atos, para quem não... Só para contextualizar, é também um projeto de coesão territorial através da cultura. Trabalhou com 16 coletivos artísticos por todo o país, cerca de 40 municípios e em 3 áreas, sendo uma delas exatamente a natureza, as outras eram o património e as pessoas. Há um projeto também muito interessante, curiosamente, também tem a ver com os rios, onde 2 artistas trabalharam em Santa Maria da Feira, Orém e Tavira, salvo erro, mais uma vez aproximando a comunidade local do rio e da importância da sua preservação e da sua conservação. Porque acreditamos que muito do nosso trabalho no futuro pode, lá está, aproveitar toda esta aprendizagem que a Fundação tem neste trabalho, porque acreditamos que sem se nós não conseguirmos um mandato societal maior para esta urgência ao qual todos temos um papel a desempenhar, este debate vai ficar cada vez mais polarizado. E é daí a importância da participação e trabalharmos com comunidades que, porventura, podem não estar tão próximas desta realidade, mas sem as quais não conseguiremos avançar o trabalho desta agenda com a velocidade que todos sabemos que é necessária, e é nesse sentido que a Fundação está muito apostada a trabalhar e, cada vez mais percebendo que a arte e a cultura podem ser
importantes vetores de aproximação, de compreensão, de entendimento do outro, de criação de sentimento de pertença, de fomento de coesão territorial e de, lá está, podermos construir essas pontes para ficarmos unidos no combate a este flagelo que assola o nosso planeta. Era isto que eu tinha preparado. Agradecer-vos a vossa atenção e, obviamente, depois ficarei aqui para o debate. Muito obrigado. Vou colocar aqui o cronómetro, porque eu tenho uma costelinha de Fidel Castro. Portanto, isto dos 20 minutos não é exatamente simples para mim. Obrigada à Acesso Cultura pelo convite para estar aqui e para revisitar um estudo que, na verdade, tem já algum tempo. Foi um estudo conduzido em 2022, apesar de ter sido publicado só já no final de 2023, não é tardio. Contudo, reflete uma realidade, uma fotografia tirada em 2022. Eu gostava que tivessem isso em mente, pois é importante, talvez, indagar se os resultados poderiam ser diferentes hoje. É também difícil cumprir os 20 minutos, justamente porque o estudo que a Acesso Cultura nos convidou para partilhar convosco hoje é apenas uma parte do que nós fazemos e resta-me esperar que aquilo que eu escolhi deixar de fora não seja demasiado relevante e que quaisquer omissões possam ser compensadas depois no debate ali com o meu queridíssimo António Pedro Lopes. Tens essa responsabilidade, recuperar aquilo que eu tenha decidido excluir. Eu tentei fazer um equilíbrio, portanto, o título desta partilha não é o título do estudo, é uma reflexão a partir. Eu diria que a partir é a palavra operativa aqui. Ou seja, uma tentativa de equilibrar, mostrar-vos alguns resultados que, porventura, não conhecem, com partilhar algumas reflexões que temos feito nesta plataforma de investigação, que, para quem não conhece, momento da publicidade, se chama Modes of Production, Performing Arts in Transition, portanto, artes performativas em transição. Talvez ao contrário do que disse a Presidente da Acesso Cultura, Rita, hoje de manhã, não sei exatamente se as artes formativas estão à frente ou se esse estar à frente é bom, mas lá chegaremos. Uma coisa importante para saber acerca deste estudo, que de facto se chama A Parte pelo Todo, eu não vou dar aqui pormenores de natureza metodológica. Vocês são pessoas rigorosas e vão procurar o estudo e ver os detalhes metodológicos. Julgo que é mais simpático usar o nosso tempo para outra coisa, mas será suficiente dizer que se dirigiu a um universo de quase 600 entidades e que a parte que aqui é partilhada, esta parte, reflete 140 respostas validadas, espalhadas por todo o território, por várias disciplinas artísticas, predominantemente nas artes performativas, mas sem, enfim, uma regra esquadro demasiado estreita. Este relatório constituiu-se, no fundo, como um movimento problematizante, ou seja, quis dar um contributo para a reflexão acerca deste assunto no setor e não, digamos, dicas para um setor mais verde. E isso terá, na altura, frustrado alguns, o que é outra conversa que podemos também ter aqui, se vos interessar. Portanto, qualquer pessoa que procure neste relatório essas pistas acerca de como tornar o vosso museu ou a vossa biblioteca mais verde, sairá muito desiludido. Foi, no entanto, digamos, uma estratégia deliberada no sentido de tentar captar, em primeira instância, enquanto estudo preliminar e exploratório, que tem uma responsabilidade particular, que é captar esse primeiro momento de encontro entre os posicionamentos dos profissionais da cultura e este tema. E, claro, a primeira pergunta que nós fizemos, não a primeira exatamente no relatório, no inquérito, mas a primeira que escolho partilhar convosco, era esta muito básica, que precisamos de fazer. Então, quanto é que as pessoas estavam preocupadas, as pessoas que trabalham na cultura? E eu, pessoalmente, e deixo de novo para o debate, fiquei surpreendida por estes 76. Achei que deviam ser 99,9, mas aparentemente estas pessoas leem outros jornais que não os mesmos que eu leio. Portanto, esta narrativa de que isto é um flagelo que nos une, talvez seja o primeiro vasinho que podemos quebrar aqui juntos. Não é assim para toda a gente. Ou, pelo menos, não era assim em 2022. Faço de novo a ressalva que, repetido hoje, e é algo que nós estamos a tentar procurar fazer já muito brevemente, talvez estes números tenham mudado. Há outro vasinho que podemos quebrar, que é o vasinho que se relaciona com a ideia de que as artes, quando mobilizadas para a questão da cultura,
reúnem consenso, ou pelo menos que estamos todos a falar da mesma coisa. E, de facto, quando dizemos, e eu também acredito nisso, senão não estaria aqui, que as artes têm um papel a desempenhar neste processo, estamos normalmente a falar de muitas coisas diferentes. Os vossos colegas, aqueles que responderam a este relatório, estavam a falar de coisas distintas, como esta, já volto para ali. Alguns estavam focados no setor. Normalmente gente séria, assim tipo eu. E diziam, o setor tem uma responsabilidade e deve procurar fazer a sua parte. Um pouco na linha do que o colega Luís Jerónimo aqui partilhou. Ou seja, as organizações começam a medir os seus impactos e têm de cumprir a sua parte. Há outras pessoas que confiam que o setor cultural é voraz em recursos, ou seja, particularmente a área que me é mais próxima, o teatro, gasta imensa energia, projetores caríssimos, cenário, tudo para o lixo no final, etc. Portanto, esta ideia de que nós somos despesistas em matéria energética e de recursos. Há outras pessoas que se envolvem nesta questão pela convicção de que as instituições culturais, face a uma matéria tão polarizadora e tão relevante como esta, não podem ser neutras. Por aí fora, ou seja, há muitas formas de conceber a chegada das artes a esta questão. Não é apenas acerca da descarbonização. Há muitas nuances. Outras pessoas estão focadas mais num uso instrumental das artes. Acreditam antes que as artes são uma plataforma para comunicar a urgência do problema. Ou, as mais líricas, que as artes têm uma capacidade de tocar as mentes e os corações das pessoas face ao que está em causa. Se calhar as que seguem revistas de comportamento psicológico sabem que as artes têm a capacidade de nos ajudar a compreender uma história tão complexa quanto esta, e como vimos, aliás, com o testemunho da nossa colega logo hoje de manhã. Tudo menos linearidade. Há outros ainda a quem interessa esta interseção entre artes e emergência ambiental, se quiserem, não por razões instrumentais ou não por razões associadas à responsabilidade de cada organização cultural, mas porque acreditam, se quiserem, no poder estético e transformador da própria experiência artística. E com isso, dizendo-nos, as artes têm uma capacidade de recontextualizar, por exemplo, as escalas a que este problema, em que este problema se coloca, não é? Portanto, convocando as questões planetárias e fazendo-as conectar-se com as nossas aventuras individuais, por exemplo. Portanto, há, desde logo, muitas diferenças na forma como os trabalhadores culturais olham para esta interseção. Mas a maioria deles, de facto, considerou neste estudo, de forma esmagadora, é assim que normalmente se descreve o 95 para cima, que sim, o setor cultural deve envolver-se nesta área. E revelam até uma predisposição muito grande, os 93% abaixo, não só para fazer parte, como para, de facto, colocar mãos à obra. Fazer coisas no domínio da sustentabilidade. O problema é quando começamos a perguntar o quê? Que coisas são essas? É pôr painéis solares? Por aí fora. Portanto, eu mostrei, o slide parece sempre o mesmo, mas são slides diferentes. O inquérito foi perguntando em momentos diferentes, fazendo a mesma pergunta com ligeiras nuances, para conseguir perceber se as respostas iam mudando. E elas mantiveram-se mais ou menos consistentes. Só desceram. Ainda deixo-vos ainda ver estas, a mesma coisa. Reparem que mesmo quando nós perguntamos, mas será que as artes... Estávamos a fazer de advogados do diabo, evidentemente. Será que as artes, uma vez que poluem menos, sei lá, assim de repente, que a indústria automóvel, também devem ser abrangidas por medidas de sustentabilidade? E o eco, 94%, sim, como na primária. Estes números só desceram quando nós falamos de dinheiro. Portanto, a primeira... não é? Outro vasinho para quebrar. Que é muito fácil mantermos de acordo se nunca falarmos da forma como as nossas organizações e atividades são financiadas. É porreiríssimo, passa-se aqui amanhã fixe a falar do flagelo, das alterações climáticas, só que não falamos da forma como nós nos financiamos. Que daria outra conversa, não vou entrar aí, mas dizer-vos só que não é à toa que a primeira vez no inquérito que
a taxa de resposta, o nível de concordância desce quando se fala de dinheiro. Seria, de novo, outra conversa importante e o relatório tem algumas reflexões a este respeito. Não é à toa que isto acontece. Evidentemente que Portugal, pela sua condição semiperiférica e pelas dificuldades infraestruturais objetivas que todos temos, de nos locomover, de nos alimentar, muitos de nós ainda, em Portugal, é natural que isto seja assim. Portanto, mostrar este número não significa culpabilizar os 20% que aqui hesitaram, de todo, de modo nenhum. Na verdade, estes são alguns dos receios que explicam aqueles 77%, mas eu tenho o número 10 a olhar para mim, lá está. Na verdade, mais do que procurar perceber esses 20% que toda a gente provavelmente entende, interessa-me voltar aos 90 e tal, ou seja, à tal concordância massiva. E conseguimos dividir as razões para a concordância fundamentalmente em duas, pese embora estas reduções serem sempre algo esquemáticas, não é? São analíticas para pensarmos. E, de facto, a maioria dos trabalhadores justificavam o seu envolvimento na questão da emergência ambiental a partir de dois eixos. O poder das artes, a que já aludi, e o outro, uma responsabilidade moral individual. E uma proporção significativa dos respondentes relacionou a sua preocupação, de uma forma ou de outra, com a consciência da sua responsabilidade individual no problema. E é por isso que as causas que apareciam aqui, enfim, com isso estão relacionadas, não é? Esta ideia de que vivemos todos no mesmo planeta, logo todos devemos respeitá-lo, as artes não são exceção, fazemos parte todos do mesmo problema, por aí fora, não é? Ora, o problema que para a nossa investigação estes resultados revelam é que este é um posicionamento muito típico dos trabalhadores do conhecimento, chamados trabalhadores do conhecimento, distantes da produção industrial e que tendem a focar-se mais facilmente na mudança de comportamentos individuais, mudanças tidas como mudanças alcançáveis, a narrativa dos pequenos passos que todos podemos dar todos os dias, não é? A tampinha do iogurte, o que não deixando de ser verdade nem de fazer parte da transformação, contribui muito pouco para criar o tipo de exigência democrática que possa, de facto, criar mudanças estruturais no funcionamento da sociedade e não apenas mudanças nos padrões de consumo. Neste aspecto, o relatório dialoga bastante com uma crítica neomarxista da questão ambiental, que argumenta que a questão ambiental é uma questão de classe, e esta é uma das citações, enfim, que por pressão temporal é provavelmente mais eficaz partilhar convosco, uma citação do colega Matthew Huber, que nos diz: quando somos confrontados com a questão da responsabilidade, a questão de quem cozinhou o planeta, a história da responsabilidade climática que ouvimos é uma história de milhões de escolhas individuais difusas, milhões de pegadas de carbono, somando um impacto planetário. Ora, os posicionamentos altamente individualizados dos profissionais da cultura, revelados naquele relatório, acerca da responsabilidade ecológica, fazem eco desta culpa carbónica de que fala Matthew Huber, a culpa individualizada do carbono, e tendem, por isso, a ofuscar o impacto real que o extrativismo capitalista tem no problema ambiental. De facto, a partir do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, nós temos defendido uma certa resistência à ideia de que este problema é universal. É um problema global, talvez, e não universal. E o rigor deste olhar é importante. Manter a ideia de que o planeta é só um e que todos temos que fazer a nossa parte é uma narrativa que ajuda a esconder a disparidade na distribuição de responsabilidades, entre ricos e pobres, mas não apenas, entre indústrias poluentes e indústrias menos poluentes. Eu tenho muitas dificuldades em conviver com gráficos como aquele autoculpabilizante em que nos dizem qual é o impacto carbónico do setor das artes. Se esse fosse o problema do mundo, era muito fácil de resolver. E há algum autodeslumbramento da nossa parte quando conseguimos quantificar o problema. Parece que o dominamos. Infelizmente não é assim e não basta saber quanto gastamos para conseguir estar sequer perto de resolver o problema. Argumentaria até o contrário, que quanto mais entretidos estivermos com as medições do nosso impacto,
impacto carbónico, mais longe estaremos de compreender onde está o coração do problema, que está mais perto da nossa dependência dos combustíveis fósseis e dos aspectos que levantou aqui a primeira oradora, do que da nossa capacidade de medir o impacto carbónico de um museu ou de uma biblioteca. É importante também mencionar que esta narrativa que sublinha o individual oblitera de forma vergonhosa as questões de justiça climática. E gostava de vos partilhar, num slide muito feinho também, e desculpem não ter aqui legenda, 70% dos trabalhadores da cultura afirmaram desconhecer a noção de justiça ambiental. O que dá-nos uma noção de quais são as narrativas que de facto estão a conseguir chegar à maioria dos trabalhadores qualificados e quais são aquelas que lhes escapam. E estes 70% são generosos, porque se nós descontarmos ali nos 29, aquelas pessoas que copiaram os 2 primeiros parágrafos da Wikipédia, isto era pior. Se há algo que o estudo torna claro, é justamente que a transição para um paradigma ecorresponsável nas artes tem de ser examinada criticamente, para evitar as armadilhas do greenwashing, continuamente produzidas pelo capitalismo neoliberal e cooptadas pelo setor das artes e da cultura, ao decidir obedientemente produzir um conjunto extraordinário nos últimos 2 anos, na ordem provavelmente das centenas, não sei se alguém está a contar, mas valia a pena, de produzir relatórios, métricas e plano de ação, tudo medindo para quase nada mudar. Imagino que esteja a chegar ao fim. Uma das formas que vocês têm de perceber que esta narrativa individualizada e algo distraída do essencial da conversa apareceu no relatório é através de uma distinção que não vou poder aprofundar, acerca da forma como os respondentes encararam a própria ideia de sustentabilidade. De novo, não estamos sempre a falar da mesma coisa. Algumas pessoas estavam a falar, de facto, de sustentabilidade através das artes, ou seja, usar a capacidade narrativa e comunicativa das artes para o tal potencial para despertar consciências. Outras pessoas, a maioria delas, estavam a falar de sustentabilidade nas artes, ou seja, estavam a sublinhar a importância de conhecermos e diminuirmos a pegada ambiental das artes e de incorporarmos a sustentabilidade nas práticas e nas políticas de cultura. E outras estavam, quando falavam de sustentabilidade, relembravam justamente a necessidade de ela ser combinada com a sustentabilidade social, económica, financeira, etc., um discurso que também conhecemos. Não é? Estas concepções de sustentabilidade nas artes e através das artes sublinham a atenção desproporcional que o setor da cultura tem dado à dimensão material das mudanças a realizar. Por material, quero dizer a forma como, acho eu, algo pateticamente anunciam que substituíram as garrafas por copos de plástico, ou que têm agora mais 5% de pontos de recolha, de reciclagem, e todas essas narrativas que fazem agora parte da forma como as organizações comunicam externamente o seu próprio sucesso. No relatório aparecem também algumas bizarrias importantes, e que partilho só por serem anónimas, julgo que é seguro e não quero de modo nenhum apontar o dedo aos colegas, mas julgo que é importante nós também reconhecermos que estes discursos existem também entre os profissionais da cultura. Um dos mais bizarros era um colega nosso que reivindicava que a ação sustentável que devia ser apoiada pelo Ministério da Cultura era a substituição de todas as partituras em papel por iPads para ser sustentável. Ler este tipo de coisas no primeiro inquérito preliminar feito a nível nacional dá-nos uma ideia muito justa, por um lado, da iliteracia ambiental que ainda há para fazer e, por outro, do perigo de nos convencermos de que estamos todos no mesmo lado. Já sabemos todos o que é que estamos a falar e só falta pôr mãos à obra e comprar lá os copinhos de papel. Chegando ao fim, penso que é bastante claro que este estudo convida o setor a começar por revisitar as suas próprias convicções, as suas fontes de informação e, sobretudo, deslocar a sua atenção.
talvez não esteja nas nossas mãos, aqui na Biblioteca Verde Franca de Xira, resolver este problema, mas temos controle sobre algumas coisas e uma delas é aquilo a que damos atenção. E essa é uma escolha, eu diria, decisiva e que se vai agudizar nos próximos tempos, uma vez que o setor da cultura tem se aproximado de uma tradição já longa nesta área, que é a tradição do reporting, enfim, e da autossatisfação que vem de conseguirmos fazer um reporting que agrada aos financiadores, aos públicos, aos stakeholders em geral, não é? Para falarmos na linguagem mais técnica. Não quero com isto dizer, e tenho consciência de que é arriscado eventualmente poder dizer isto e ser mal interpretada numa intervenção tão curta, eu não quero com isto dizer que os esforços legítimos, materiais e concretos que esses relatórios muitas vezes traduzem é despiciando. Não é de todo esse o meu ponto. O ponto é que, num setor com poucos recursos humanos e materiais, concentrarmos toda a nossa atenção em reportar essas pequenas melhorias materiais pode fazer com que a nossa atenção não esteja noutro sítio. Se relacionarmos essa deslocação da atenção com os pontos críticos que julgo que vamos ouvir aqui falar à tarde e que ouvimos já de manhã, percebemos que com esses relatórios nós estamos sobretudo a combinar enquanto setor, e agora aqui de facto penso enquanto setor, formas de nos portarmos bem, em vez de estarmos a combinar formas de nos portarmos mal. Formas de obedecer à nova norma do que é ser uma organização cultural bem comportada, em vez de estarmos a pensar como é que vamos provocar a disrupção que o problema exige. Daí systems change, not climate change, embora a última seja mais relevante. Por último, e é mesmo o último minuto, o estudo termina com um conjunto de recomendações de política, algo que nós hesitamos bastante em incluir, porque era um estudo de natureza exploratória e sabíamos que havia um risco desmesurado em assentar em impressões tão iniciais um conjunto de recomendações de natureza política. Mas reconhecíamos a responsabilidade que era termos uma porta aberta na Direção-Geral das Artes e achávamos que tínhamos a responsabilidade de aproveitar que ela está aberta e mantém-se aberta até agora. E, portanto, fizemos um conjunto de sugestões concretas, que não posso entrar em detalhe, mas que vos convido a revisitar, e que são, enfim, recomendações, eu diria, modestas, e adequadas ao contexto de uma Direção-Geral, que não é o Ministério da Cultura, nem é o Ministério da Economia, nem é o Ministério das Finanças, e talvez nós devêssemos falar mais do Ministério da Economia, mais do Ministério das Finanças, mais do Ministério do Ambiente e menos dos nossos museus e das bibliotecas. Nós não somos o problema. Obrigada. Enquanto os nossos colegas se instalam, dizer que houve pessoas que nos perguntaram se poderão ter acesso a estas apresentações. Se concordarem, sim, vamos colocar no nosso website. E aproveito assim para lembrar que no nosso website tem toda uma página com referências de leitura, vídeos, etc. Bem? Aqui temos cerca de 20 minutos. 20 minutos. Ok. Não sei se repararam, mas a Vânia está a condizer com a cor da emergência climática da cultura. Fazem muitos estudos. É isso. Exato. Qual foi a última frase que acabaste? Nós não somos... Nós não somos o problema. É bem um mic drop total. Bom, eu posso vir a dizer as neiras, mas o que vale é que há pouco tempo. Então, como repararam, e que temos duas histórias completamente diferentes e abordagens completamente diferentes, assuntos que se tocam, sendo que uma tem mais uma macrovisão a partir de um estudo setorial e a outra faz um estudo muito concreto e pragmático sobre um ciclo de vida de uma exposição. Eu vou fazer uma daquelas coisas horríveis, porque na verdade eu tenho duas perguntas daquelas gigantes. E uma que me parece, e até tomando, eu acho que um desafio que a Vânia faz nas entrelinhas,
mas que também fez num artigo de opinião ao Jornal Público, é que exatamente reforça essa ideia de estamos todos muito preocupados em ser bons alunos e muito bem comportados, estamos todos muito atentos à dimensão pragmática das coisas, quantos quilos de carbono é que estamos a produzir, já substituímos as lâmpadas antigas pelas de LED, se o nosso copo de plástico é reutilizado e quantas vezes o é, essas coisinhas todas que a gente sabe, se a palhinha é de ferro ou é de papel, essas coisas todas, esses engodos que nós vamos levando e que nos vão nos fazer sentindo mais ou menos bem comportados e a contribuir para um mundo melhor. E quase a minha primeira pergunta apetecia que fosse quase um exercício de imaginação, porque a crise aqui, além de climática, além de pragmática, além de, a nível também, imagino, das missões, não é? Tipo de perguntar coisas como, mas isto é uma moda, é uma tendência, é uma agenda, acaba em 2027, Dr. Luís Jerónimo? Não é uma pergunta, é só acaba em 2027, acaba em 2030, quando é suposto aguentarmos para que a temperatura não suba 1,5 graus? Ou é um problema, ou é um compromisso, ou é um desafio que quem está aqui assina para o resto da vida? Até que a morte nos separe. Ou somos todos um bando de interesseiros a aproveitar uma onda e uma guita da União Europeia para fazer uns projetos, pensar umas coisas, conversar e fazer parte da onda do momento. I don't know. Eu li no site da Fundação Carlos Gulbenkian uma frase que passo a citar, que diz qualquer coisa como: a crise ecológica ou a emergência climática, estamos a falar da mesma coisa, é um desafio que implica a mobilização em grande escala, envolvendo todas as pessoas, setores e organizações. Claramente não estamos aí, não é? Mas eu gostava de fazer uma pergunta aos dois, assim, compartimentada. Uma e eu já estou a ouvir responder a essa pergunta, e que tem a ver com qual é que é o papel da universidade no meio disto. Tu que és de uma nunca se é ex-gestora cultural, mas que entraste no domínio académico, no lugar de produção de conhecimento, criação de pensamento crítico, que, aliás, fomentas e tentas, sempre que possível, rebentar com essas paredes, mas que segue sempre uma ideia geral de que muita coisa fica ali, não é? Muita coisa não sai dali, quando devia e podia ajudar a que se criasse um movimento qualquer de união para que determinadas coisas se acelerassem. Ações, uniões, pessoas a fazerem a mudança e a transformação necessária. Qual é que achas que é, na forma como o Centro de Estudos Interdisciplinares, estes projetos específicos, qual é que achas que é o papel, o que é que vocês podem, de facto, provocar no que diz respeito a esta discussão? Eu sei, é enorme. Don't worry, I love you. E para o Luís, eu pergunto, temos, ou eu tenho muitas vezes a sensação, e também é uma coisa que já foi referida aqui hoje, que daquela ideia de cada um faz o que pode, eu estou a fazer a minha parte, eu cá fiz o que me comprometi. E a questão que me pergunto sempre é, sendo um esforço multi, de pessoas diferentes, de setores diferentes, de níveis de poderes diferentes, como é que uma fundação como a Carlos Gulbenkian, não é, que é provavelmente a fundação mais importante deste país, pode, não só internamente, através dos seus diferentes programas, das suas diferentes sessões, participar de um processo de arrombamento dos silos, das disciplinas, das fronteiras, dos territórios até. Esta é a minha luta, esta é a minha causa, eu é que mando, eu é que faço, e para contribuir exatamente para uma sensação qualquer de união, de coisa una, de coisa que não é fragmentada, de coisa que não é eu faço, eu posso, eu consigo, mas que faça parte de um projeto qualquer global. Desculpem lá a perguntas gigantes. Mas não. Por favor. Bem, qual é o papel da universidade? Portanto, passamos agora para a conferência ensino. Não, eu acho que percebo o alcance, mas todos também perceberão que, de facto, a pergunta é enorme e impossível de ser respondida de forma direta, mas é importante que seja onde for, que estejamos num determinado momento da nossa vida, e aqui refiro-me à vida profissional, para ser mais fácil, encontremos
formas, acho eu, de desestabilizar o status quo. Eu penso, é assim que eu vejo. As possibilidades são sempre limitadas, cada um traz suas. Um museu tem possibilidades limitadas, uma universidade tem possibilidades limitadas, por razões diferentes, enfim, que não nos cabe aqui analisar, senão teríamos que fazer uma outra conversa acerca do estado da universidade. Mas se tiver que considerar aquilo que tem sido a preocupação, o fio condutor das preocupações, é a de resistir a uma agenda com um poder retórico imenso, já com um poder financeiro significativo, com um alcance planetário, que, a partir de propósitos que nós perfilhamos, e aí é que se torna difícil, como a Maret dizia, a agenda do bem e do bem comum, ou seja, nós perfilhamos dos valores da agenda, mas não concordamos necessariamente todos nos modos de fazer. Penso que o que nós temos feito na universidade, com um alcance limitado, ou seja, dentro dessas condicionantes, é insistir em desmontar a narrativa para poder encontrar outros modos de contribuir para a ação climática, cada um terá os seus, e fazê-lo através de uma crítica da própria palavra sustentabilidade, ou seja, dar voz a outras pessoas, outras linhas de pensamento que têm, por exemplo, chamado a atenção que a sustentabilidade, alguns mais radicais dizem, a sustentabilidade salvou o capitalismo, é simples. A sustentabilidade, ao defender que o desenvolvimento económico deve ser sustentado e não limitado, permitiu que a ideia de crescimento económico, que é aquela que é a ideia dominante de estruturação das nossas sociedades e das nossas organizações, nós queremos ter um melhor festival, maior festival, mais público, nunca menos. Nós nunca queremos menos nada, nós queremos sempre mais. Mas esta ideia de crescimento é muito poderosa, não apenas enquanto forma de organização socioeconómica, mas enquanto modeladora das nossas mentalidades, daquilo que nós aprendemos a desejar, não é? Esta ideia do desejo de desejar mais. Portanto, estes colegas radicais dão-nos uma ideia da sustentabilidade crítica que a desmonta enquanto operação de manutenção do próprio sistema do capitalismo neoliberal. E isto deixa-nos numa situação muito chata, encurralada, tramada, para não usar outras palavras mais nortenhas, não é? Que é, como é que nós usamos de uma forma inteligente e combativa e, se possível, subversiva, uma palavra que não podemos descartar. Nós não podemos deixar de nos referir à sustentabilidade. Ela está aí. Isso seria um pouco como ignorar o elefante no meio da sala, não é? Portanto, respondendo mal e porcamente à tua pergunta, eu julgo que a nossa tarefa particular, e que gostava que fosse uma tarefa também partilhada com mais organizações e mais organizações culturais, é de ajudar-nos a desmontar o poder retórico desta agenda num sentido inteligente, sem com isso convidar à resignação, à desmobilização, nem ao cinismo. Este é um ponto importante. Ou seja, é muito fácil cair num cinismo iluminado, a agenda verde, agora a sustentabilidade, e ficar numa postura passiva que nos convida a face então, se isto então é acerca do capitalismo, então para esse campeonato já dá e nada a fazer. Essas forças são maiores que nós, não é? Portanto, é uma linha ténue, permanentemente negociada entre eu e eu mesma, entre ti e ti mesmo. Como é que nós nos posicionamos nessa luta, não é? Nesse espectro? Eu julgo que essa tem sido a tarefa que está muito no início. Passaste no teste. Eu creio que ainda me lembro da pergunta, por isso vou tentar responder. Mas antes disso, dizer-vos o seguinte: se o que ressoou da minha apresentação foi de que a Fundação fez este estudo, agora até medimos a nossa pegada de carbono, até vamos pôr painéis solares, por isso temos o nosso papel cumprido, foi um exercício falhado. Não é de todo isso que nós queremos, nem estamos agora a lavar as nossas mãos, porque até fizemos este estudo, até vos partilhamos e até vamos pôr painéis, espetacular. Não é nada disso. Mas isso também não significa que isso não seja importante, não é? E até por podermos dar o exemplo e até para podermos dizer que isto é importante, mas não é, porventura, suficiente para darmos conta do problema do que temos e da urgência para o resolver. E, na verdade, e daí, e porventura isto, não, lá está, foi um exercício falhado. A segunda parte que eu tentei falar, não é? Tentava mostrar como muito do que a Fundação quer fazer
vai muito para além daquilo que é um esforço de descarbonização da sua atividade. E é exatamente percebermos aquilo, se calhar, que a Vânia falava agora nesta parte final, não é? Da sustentabilidade através das artes, sustentabilidade nas artes, que papel a arte e a cultura, através de programação que a Fundação promove, pode ter exatamente para podermos discutir estes temas, mas especialmente tentarmos perceber como os podemos discutir com aqueles que normalmente, com quem normalmente não o fazemos, com quem normalmente, porventura, não estão aqui nesta sala, não é? Porque cada vez mais nós falamos para os convertidos, que vamos criando estas bolhas e muitas vezes esse diálogo é importante, até porque importa sempre lembrar que as pessoas que vão ser mais afetadas pelas alterações climáticas são aquelas que estão menos presentes, pelo menos nestas discussões, não é? E que se nós lhes formos perguntar hoje, não é, em termos de prioridade, onde é que punha essa questão em comparação com questões, por exemplo, de acesso à saúde, acesso à educação, esta não seria a sua prioridade, mas serão aquelas que vão ser mais afetadas, e é com elas que nós temos também que trabalhar. E aí acreditamos nós que as artes podem ter um papel, não tanto apenas e só nesta questão do processo criativo, mas que pensarmos as artes como uma metodologia de trabalho com as comunidades e de envolvimento com estas pessoas que não estão sentadas aqui à nossa mesa e que precisam, porque só quando houver, como eu dizia, um mandato societal maior, não é? Essa velocidade para a ação será conseguida. E no momento de grande polarização, nós precisamos de encontrar esses espaços de mediação desta discussão e que precisamos de trazer para esta agenda quem ainda não está. Daí a Fundação estar, isto mais uma vez, é só um exemplo, é um ponto de partida, não vamos resolver tudo, vamos trabalhar isto, obviamente, para além de 27, mas não deixa de ser interessante também, lá está, mais do que cá, isto agora é 5 anos e depois fechamos, foi um compromisso que pela primeira vez foi assumido pela Fundação em toda a sua extensão, não é só apenas a responsabilidade, que muitas vezes é o que acontece, a sustentabilidade é da responsabilidade do programa de sustentabilidade, que às vezes tem 1, 2 pessoas que andam a contar as palhinhas e os copos de plástico e que não tem muitas vezes a querer fazer mais e também sem os recursos. E nesse sentido vale a pena falar, e na verdade está aqui connosco também a Sara Paz do Programa de Sustentabilidade, que tem gerido um programa muito interessante na área da participação climática, em que a Fundação está a apoiar 11 projetos por todo o país, curiosamente um aqui em Vila Franca de Xira, exatamente para podermos trabalhar com diferentes populações, comunidades, que muitas vezes não estão ainda a debater e a perceber-se desta questão. E, mais uma vez, isto não é como a lógica de nós somos os iluminados que vimos aqui trazer a resolução dos vossos problemas, mas percebermos como, muitas vezes, a arte pode ter esse papel de mediação e de confronto. Dou-vos um exemplo do Reino Unido, feito por uma organização chamada Invisible Dust. Há cerca de 4 anos houve uma criança que morreu nos subúrbios de Londres, e em que se conseguiu mostrar que efetivamente ela tinha problemas respiratórios que foram agravados pela poluição excessiva que o seu bairro tinha, porque vivia muito próximo de uma estrada com muito tráfego. E houve uma instalação feita no South Bank Center chamada Breathe, exatamente para chamar a atenção para este tema, mas mais do que a instalação foi feito todo um trabalho de proximidade com aquela comunidade que reivindicou melhores condições e direitos, e estão agora a ser implementadas medidas não só de melhoria daquilo que é a qualidade da ar naquele bairro, como também normas mais abrangentes para que este tipo de situações não aconteçam. E este mais uma vez, é um exemplo, não é assim que nós vamos conseguir resolver todos os problemas, mas que sublinha a importância que a arte pode ter no processo de mediação para trazermos outras pessoas para este debate que, mais uma vez, não estão aqui connosco hoje. Obrigado. Não me tomo como crítica,
ou desvalorização de todo, não era o comentário, não é nessa orientação. Acho que o da Vânia também não, acho que tornou isso claro e entendemos todos o quanto isso é importante, até para liderar, por exemplo, para inspirar outros a fazê-los, e mais não seja para aproveitar os apoios que existem para fazer isso acontecer, porque eles existem, da bicicleta à bomba energética, eles existem lá do Ministério do Ambiente à Comissão Europeia. E acho interessante exatamente esse cruzamento entre essa área, essa bolha que é a sustentabilidade, com essa outra bolha que é a de equidade, que depois traduz em ideias de participação, de democracia cultural, de empoderamento, de trabalho, de articulação de comunidades específicas e territórios e até, olha, eu acho que era por falar nisso, nós temos 10 minutos, mas eu gostava que, exatamente por causa dessa questão que tu dissesses, e porque acho que é um espaço de aprendizagem, e nem todos temos que saber o que é que isso é. O que é a justiça ambiental, Vânia? Porque falou-se sobre 70 e mais % das pessoas não saberem o que é, mas aproveitando esta deixa desse trabalho feito em conjunto com comunidades e com os territórios adjacentes, acho que era um momento didático e de clarificação do que é exatamente, o que isso significa. Esta Antónia tramada. Não, eu acho que boa parte da tarde, ao que sei, vai ser dedicado a este tema, certo? Não estou em erro. Força, eu gostaria de dizer alguma coisa, mas fico mais... A tarde inteira dedicada a isso. Pronta, não, pronto. Olá, bom dia. Justiça climática. Então, estamos aqui em Vila Franca, 6 km daqui, 1967, as grandes cheias de 67. Morreu mais de 2/3 da população da aldeia de Quintas e toda esta zona, e não só também Odivelas, morreu muita gente. Na Grande Lisboa, a zona onde houve mais precipitação foi no Estoril, onde não aconteceu nada. Pronto. Não é só a justiça climática, não diz só respeito às consequências que vão recair, ou que já recaem, ou que já recaíam em 1967, quando ainda não debatíamos isto, na vida das pessoas, mas também na forma como aquilo que vai ser a nossa vida nos próximos anos, e que já está a ser, como é que nós vamos lidar com isto, o que é que nós vamos fazer, e quando pensamos no que é que vamos fazer e nos planos que vamos ter, como é que vamos... fazê-lo com estas pessoas, com todas as pessoas, de um modo em que não continuemos a perpetuar a distância que vai de Vila Franca de Xira, Quintas ao Estoril. Perfeito. E acho que é mais justo, uma vez que a tarde é acerca disso e tem esses protagonistas. A pergunta só me serve enquanto deixa. E eu sei qual é a tua preocupação, acho que é esta, não é? De sublinhar como é que nós conseguimos manter sempre visível a questão das desigualdades na conversa climática, e foi isso que estava ausente no tal estudo, ou seja, a perplexidade não é acerca das pessoas terem no bolso uma definição correta e atualizada de justiça ambiental, até porque estas definições, em boa medida, são definições contestadas, não é? E dinâmicas. A perplexidade é não ser evidente para os trabalhadores da cultura, que, repito, são dos mais objetivamente qualificados dos setores da economia em Portugal, esta relação, ou seja, a relação entre desigualdades e clima. E quão vulneráveis eles estavam a uma narrativa do clima, e não do ambiente e não da ecologia, também é interessante aqui. Nós dizemos clima, isto não é só acerca do clima, o clima é um dos fatores. Isto é acerca de poluição, é acerca da qualidade do ar que respiramos. E há colegas nossos, eu vi isto ainda o mês passado, num congresso em Itália, uma colega daquele conglomerado de museus em Berlim, que estava a apresentar uma nova técnica aplicada pelos museus lá, acerca da mobilidade dos visitantes, e ela dizia qualquer coisa como, pois isto das alterações climáticas é difícil, porque nós também ainda não conseguimos visualizar.
E eu fiquei aterrada. Estou sentada ao lado de uma pessoa que trabalha num museu e que diz que as alterações climáticas não são visíveis ainda. Em que mundo é que ela vive? E não estou a falar, não quero aqui ser, digamos, populista, no sentido de dizer viram as cheias não sei onde, as Filipinas. Não é isso. Seria fácil e seria justo dizê-lo. Mas refiro-me a coisas muito mais próximas de nós, de facto, não é? Nós já temos os dados, ou seja, nós já sabemos que há, hoje, quando há ondas de calor, crianças que não vão à escola. Isso é o impacto climático. Não vem na forma de CO2. Vem na forma de prejudicar as crianças que não têm ar-condicionado em casa e que, quando a coisa aperta, perdem aprendizagens. Para mim, isso é justiça climática. Apesar de essas histórias não aparecerem nas narrativas, porque, obviamente, que às vezes a conversa sobre as questões climáticas tem uns certos padrões que cansam um pouco, não é? O apocalíptico, já todos conhecemos e consumimos, também é uma delícia, não é? As distopias, não é? O autoflagelo. E uma certa disneyficação, no sentido de disneyficação. Isto diz? Ou seja, o salvem a baleia não sei o quê, não é? É muito mais sexy salvar a baleia não sei o quê do que pensar numa criança, numa casa sobrelotada ou que não tem, que é prejudicada. Imaginem, quando houve incêndios em Portugal, as escolas fecharam. Isto não é da ordem do fictício. Isto é real. Houve escolas fechadas nos incêndios em Portugal há 3 semanas. E nós termos ainda profissionais da cultura que vendem, oferecem, propagam a narrativa de que as alterações climáticas são algo de impalpável e, sobretudo, de futuro, algo que vem aí, algo para o que nós temos de nos preparar, para mim isso é acerca de justiça ambiental. Porque isto não é acerca do futuro, isto é acerca do agora. Nós é que somos, como dizia o Luís, privilegiados o suficiente para não estar a sentir, não está a queimar na nossa pele, mas está a queimar na pele de alguém, não é? Nós temos menos de 5 minutos e se inclui abrir para... Sim? Pronto, eu... Sim, abrimos para vocês. Tem ali uma ali atrás. Bom dia. Bom dia, eu peço desculpa se a minha intervenção vai ser completamente ao lado, mas de qualquer forma tenho que o fazer, nem que seja como sensibilização. Eu sou Filipa Santos, faço parte da Arcos, Cooperativa do Património Cultural, assinante do Manifesto 1% para a Cultura, e apenas para dizer que também em conversas e reuniões com o Manifesto nós sentimos sempre isto. Cultura não é só arte e, portanto, não estamos só a falar de um financiamento e apoios externos. Estamos a falar de um conjunto, por exemplo, no nosso caso, chamando ao nosso lado, estamos a falar de profissionais que trabalham diariamente, somos centenas de arqueólogos, de conservadores, restauradores, que estão a tentar, por tudo, lutar contra a gentrificação, contra a desvalorização e destruição diária do património, e estamos a falar, obviamente, de património cultural e natural também. Portanto, trabalhamos profissionais que trabalham no sujo, naquilo que não é bonito, na terra, em frente da máquina, em frente daquilo que está prestes a ser destruído, e isto também tem muito de justiça ambiental e de justiça cultural, uma vez que estamos a falar de profissões que são altamente precárias, ao ponto de sentirmos a necessidade de criar uma cooperativa. E, bom, não sei se têm alguma coisa a dizer, mas lembrar também este lado do setor cultural que já está no terreno e a desenvolver o desenvolvimento sustentável, queiram nos chamar queiram não, muitas vezes a tentar implementar a lei, mas limitados pelo aquilo que a lei permite ou não permite, exige ou não exige, e portanto temos aqui outra área de discussão, mas não queria deixar de relembrar isto. Obrigado. Ouvimos as três, não sei se haverá mais alguma e depois... Primeiro eu tenho um apontamento. A criança... Sim. Primeiro tenho um apontamento. A criança que morreu em fevereiro de 2013 é Ella Kissy Debra, do bairro Lewi Shan, que é um bairro com comunidades negras. E é o bairro mais poluído. São as comunidades
como eu, que vivem nesses bairros e que vivem também em Lisboa, em vários bairros, que são afetadas. Era a primeira coisa que eu queria dizer e acho que isto é muito importante quando fazemos referência a uma criança, não é só uma criança. Até porque é importante quando estamos a falar de justiça. Tenho várias questões, vou ser muito sucinta. Para a Vânia e para todos, quando estamos a fazer uma crítica, uma das coisas que eu tenho apreciado imenso na geração mais nova, com quem eu também trabalho na academia, é que a geração mais nova já não está interessada na posição crítica, que era muito ocidental, está interessada em fazer. E eu isso aprecio imenso. Deixaram de estar interessados em teorias pós-coloniais e não elaboradas por académicos brancos e começaram a exigir representatividade. Quando estamos a falar de equidade, isto é uma pergunta para todos que estão em instituições, qual é o vosso papel em termos de representatividade de todas estas comunidades que estamos a falar, que são afetadas por estas... Eu não acredito que possa haver justiça climática nem justiça social sem trazer estas pessoas para dentro das nossas instituições. E dou um exemplo, quando trabalhei no Royal Conservatoire of Scotland, nós temos um British Sign Language, BA, e com isso, com as nossas reuniões de organização, todos os meses, todas as semanas, nós confrontámos-nos com desafios que são mesmo práticos, porque senão estamos a elaborar. E, portanto, a minha pergunta é, quando falamos que o capitalismo é querer mais, como é que as vossas instituições, e nomeadamente a Universidade de Coimbra, que tem como o seu maior painel à entrada do Largo, sustentabilidade, rankings. Segunda coisa, pergunto, a Universidade não opera ela própria nesta ideia de querer mais? E qual é a proposta que vocês têm? Se não é querer mais, é o quê que nós temos em relação a isto? E isto são, eu estou a fazer esta pergunta sem eu própria ter, são desafios que eu tenho no meu ensino e na minha arte, também como artista. Depois, Para seres mais sucinta, é Vânia. só isso, deixe só, eu depois falo mais. Obrigado, Vânia. Brava. Não, está a ver agora muitas mãos não vai dar, lamento imenso, mas à tarde temos mais momentos, talvez possamos guardar as perguntas, fazer as perguntas e discuti-las nos momentos de debate à tarde, pode ser? Senão vai descambar completamente. Bom que descambe. Eu, na verdade, vou ser muito sucinta. Olá, bom dia a todos e a todas. Sou a Isa do Teatrão de Coimbra. Queria reagir aqui a uma questão da Vânia, quando ela acaba a sua intervenção a dizer que nós não somos o problema. E eu queria, de alguma forma, só pedir um comentário a isto que eu vou dizer. Nós somos o problema se nós formos considerados como uma classe fundamental para a produção de pensamento. E, portanto, eu fiquei um bocadinho, tive que reagir um bocadinho a esta e pedia que comentasses, está bem? Obrigada. Obrigado. Obrigada, e havia mais uma, era aqui. Olá, bom dia. A minha pergunta é mais um comentário, mas é muito ligada à questão da comunicação e ao departamento de marketing, que na apresentação do Luís Jerónimo eu não vi essa parte avaliada no relatório, talvez porque foi um resumo, mas cada exposição e cada organismo de cultura tem um departamento de marketing e não só na nossa área, mas em qualquer outra, o departamento de marketing parece estar um bocado imune aos relatórios de sustentabilidade. Aliás, é isso que vemos no greenwashing. Portanto, fica a questão, porque é que vemos tantos tote bags que não duram 2 lavagens, será que é necessário t-shirts com datas de eventos e tudo mais? E ligado também à questão da comunicação, eu ponho também uma análise ou proponho uma reflexão sobre o termo da pegada carbónica. A pegada carbónica é uma coisa que usamos para avaliar o nosso grau de sustentabilidade, que foi criada pela indústria automóvel e pela questão dos... Porquê é que nós nos regemos ou nos avaliamos por este índice? Será que podemos criar outro? Que ideias e propostas podemos pôr em cima da mesa para isso? Obrigada. Reconhecendo que há mais perguntas e pedindo desculpa, vamos tentar... Ainda há mais alguma? Ou... Havia 3 ou 4, mas são muitas, sim. Se calhar está ali uma mão, assim, nervosa. É que se eu fizéssemos... Há mais 2 ou 3 colegas e são 1/4 para 1. Acho não que podemos será romper muito... um bocadinho, desculpa. Por escrito? Pode. Claro, querem? Sim, boa ideia. Então vão responder. Se calhar, Luís, queres começar por responder a esta? Porque as questões de comunicação, bom, eu li o relatório e eu sei que elas são abordadas com alguma especificidade e, aliás, não é de toda a área que é considerada naquele relatório, não é? Que
que é resultado de uma tese de mestrado de uma aluna do ISCTE, do técnico, peço desculpa, mas se quiseres comentar sobre isso... Sim, antes de mais queria muito agradecer as precisões que foram feitas relativamente ao Breathe e que são absolutamente essenciais, e agradecer isso, acho que foi muito importante a precisão que foi dada e a questão que foi daí levantada, da questão da representatividade nas organizações, dizer que é uma questão que temos por resolver, e que estamos a endereçá-la, mas entendendo e agradecendo mesmo a precisão que foi feita, porque é muito, muito importante, porque, como já foi aqui dito, estas questões não afetam a todos por igual, e importa fazer essa... Exatamente. Em relação às questões da comunicação, eu não falei delas porque na análise do ciclo de vida elas, na verdade, não têm uma contribuição significativa para a pegada carbónica da exposição, mas muitas vezes, eu se calhar aproveito para um pouco comentar aquilo que a Vânia também falou, de muitas destas questões, como que de repente achamos que o digital é a solução para a sustentabilidade e que na verdade não é. E como de resto, tal como também foi dito aqui logo ao início, muitas das vezes esta digitalização que estamos a viver pressupõe consumos de energia e de água muito, muito significativos, e que não podemos achar que porque é digital não tem lastro em termos de sustentabilidade, porque o tem, e muitas vezes porventura é o quebrar destes mitos que aí sim departamentos de comunicação e de marketing, nomeadamente de organizações culturais, podem ter um papel a desempenhar. Mas agradecer muito os 2 comentários que foram feitos e que foram muito importantes. E agora deixo aqui as questões maiores para a Vânia. Então, obrigada pelas perguntas, pelos comentários e mesmo pelas que não vieram. Eu tenho muita consciência de que, tendo optado por fazer uma intervenção de pendor mais provocador, isso provoca perguntas, também elas mais provocadoras. E é aí que eu gosto de estar. E, portanto, reconheço que qualquer conversa sobre um tema tão complexo e contraditório quanto este, encaixado em 30 minutos, e isto não é de modo nenhum, pode parecer mal, uma crítica, pelo contrário, esta conversa é importantíssima. Temos é que ter consciência de que nós não conseguimos abordar todas as camadas que ela exigiria, não é? E ter consciência do contexto onde estamos. Isso para dizer que, começando se calhar pela Isa, julgo, não é? Isa, de acordo e em desacordo, ou seja, a forma como tu colocaste a pergunta já aponta a questão. Tu disseste, nós somos o problema se formos a força estruturante da sociedade. É nesse se que reside a questão. Eu acho que nós estamos fundamentalmente de acordo, no sentido, oxalá vivêssemos numa sociedade em que a cultura, entendida de forma ampla e reunindo o contributo da colega, entendida de forma ampla e até eventualmente tão esticada até chegar ao seu sentido antropológico, não é, de modos de vida, fosse a força estruturadora da sociedade, só que não é. Portanto, a minha provocação final só pode ser entendida nesse contexto e não é resignada. Ou seja, quando eu digo nós não somos o problema, significa que nós não podemos ficar a olhar para os limites da nossa circunscrição setorial. Temos, aliás, de nos imbuir dessa força transformadora e dessa confiança de que somos uma força transformadora na sociedade para olhar para outras esferas de transformação social. Ou seja, de que há uma autocomplacência no discurso do poder das artes, que é muitas vezes um discurso que não passa dos públicos mais imediatos, dos mais fáceis de atingir. Eu sei que o comentário da Isa é tudo menos isso. Mas isso não me impede de provocar naquele sentido, desde que essa provocação aconteça num contexto, que é um contexto de profissionais da cultura reunidos para tentar pensar como é que agem, como é que se posicionam face a isto.
Vânia, certo? Homónima. Eu concordo com tudo o que tu disseste. Portanto, é difícil seria uma conversa comprida, ou seja, é óbvio que a questão ambiental é uma questão interseccional e, portanto, que as questões da representatividade têm de estar em cima da mesa de forma super sumária e, portanto, incompleta. A única coisa que posso dizer relativamente a 2 pontos é, por um lado, eu trabalhar hoje, não trabalhei sempre, não é? Agora, neste momento, na Universidade de Coimbra, não me pode, enquanto pessoa pensante, colar àquilo que é o posicionamento institucional da universidade. Caso contrário, enfim, tudo o que eu faça é cínico, não é? Eu percebo a crítica e acho justa. Nós também a fazemos enquanto centro de estudos, enquanto investigadores. Ela é importante, não é? Ou seja, respondendo à tua pergunta, sim, claro que a Universidade de Coimbra está no campeonato da sustentabilidade. É óbvio que sim. É óbvio que sim, como estão todas. Não podemos é confundir isso com a investigação científica que lá que se faz. Ou seja, e acho que tu não confundes, mas é importante, de facto, termos isso em conta, termos isso, que esses discursos importam. Dir-te-ia, no entanto, que o trabalho produzido pela nossa pequena equipa de investigação conta muito pouco para esse ranking e contam muito mais as outras dimensões materiais e fáceis de colocar num relatório. Mas não concordo num ponto, que é, percebo o que dizes na urgência de fazer e da geração mais nova querer fazer, uma certa ansiedade de pôr as mãos na massa e fazer, só não acho que ela seja incompatível com um pensamento crítico. E acho, eu imagino claro que sim, imagino que não o tenhas colocado assim, mas há discursos que promovem esse binómio. Isso é que tu sabes que estás a assinar com a cabeça, ou seja, é perigoso também, de facto isto é urgente, mas paradoxalmente deve fazer-nos pensar. E quando alguém nos convida, deixem-se de tretas, não fiquem aí na teorização e vão fazer, esse alguém também, eu sei que não era o teu propósito, mas esse alguém também nos está a convidar a precipitar-nos, não é? Eu acredito que o teu comentário não vai nesse sentido, acredito e sei, e até pela expressão corporal com que reages, portanto, a mim só me serviu para sublinhar que me parece que ambos os esforços, os que agem na próxima hora e os que estão a ajudar quem age a pensar como agir, são importantes e fazem parte da tarefa, digamos, do trabalho que temos juntos. E que temos que resistir a quem quer colocar estas duas forças em oposição, digamos, operando uma certa simplificação do que está em cima da mesa. Mas eu sei que não era esse o teu objetivo, é sempre ingrato. Pois é. Bom, não, é uma conversa longa, mas é uma conversa que nos interessa muito, que a mim me interessa muito e que sei que a ti também, porque é uma conversa que se liga com a imaginação. Que é, o que é que nós desejamos? Era um bocado o último repto que eu queria deixar, porque acho que estamos já fora do tempo, é isso? Ou ainda temos tempinho? Que era, e que tem a ver com esse exercício de imaginação, né? A possibilidade de inventar, de criar novas utopias, de pôr a esperança em prática, e vai ser assim... Eu digo-lhe, tinha pensado, isto em casa era quase um exercício que me apetecia fazer em conjunto, tanto com eles como convosco, que é, se eu excluir alguém, por favor, incluam-se. Uma arquiteta sustentável, uma ativista do clima, uma artista, uma investigadora, uma dirigente de uma das maiores fundações do país, uma socióloga, uma diretora-geral das artes, uma artista, uma mediadora cultural, uma diretora de um museu, uma técnica superior, uma empregada da Câmara Municipal, entram num bar com um desafio ecológico e têm que sair de lá com uma solução dentro das artes e da cultura. Não vai ser agora, eu sei, mas se calhar, ao fim deste dia, o próximo passo é: ouvimos, falamos e vamos ao bar e vamos trabalhar, vamos continuar a conversar, mas vamos pôr também as mãos à obra e procurar resultados para esta conversa. Portanto, no próximo ano já temos tema, porque este tema não é um tema, não acaba. E se a acessibilidade pôs o pé na sustentabilidade, que ainda por cima rima, está lixada. Obrigado. Muito obrigada, Luís, Vânia, António, Pedro. Obrigada a todos vós. Sugeria o seguinte: vamos tomar uma decisão conjunta, sim?
Porque quando as coisas atrasam, aquilo que depois, a parte que fica mais prejudicada é o debate. Conseguimos estar aqui as duas.